tá gravando, tá? Tá ótimo. Correto. Cadê a memória? Ó, 1, 2, 3. cadê o Thiago? Samuel, como era a sua vida antes da conversão? Na realidade, minha mãe, ela era evangélica, e meu pai também. Então, quando criança, sentava no grupo das crianças. Só que com o tempo eu me desviei e conheci as drogas, né? Na minha idade de uns 15 anos, 16 anos, e me viciei. Já casei viciado nas drogas. E conclusão, conforme o tempo foi passando, a minha vida foi se degradando, né? Porque as drogas tomaram conta de mim de tal forma que eu vivia mais para as drogas do que para minha família. De maneira que chegou um ponto de vender até a própria casa que a gente tinha, uma casinha muito humilde, para que eu pudesse usar droga. Eu me enganei que poderia comprar uma casa melhor e tal, e nisso, todo dia eu pegava um pouco daquele dinheiro e gastava. Quando foi ver, já não tinha mais nada. Até o dia que eu me encontrei na pior da minha imaginação, que eu nunca imaginaria aquilo de mim, que eu comecei a catar guimba de cigarro pelo chão, não sabia nem quem tinha fumado aquele cigarro, aquelas guimbas para fazer um cigarro de seda, né? E saquinho de cocaína vazio. Eu não me envergonho de falar isso, porque eu falando isso, aqui eu comprovo o poder de Deus, que um homem que estava totalmente destruído, catando guimba de cigarro, saquinho de cocaína para raspar. E o Senhor, Ele, sabe, Ele faz o impossível na vida daqueles que acham que não existe mais solução. Porque para mim, eu achava que não tinha mais solução. O Senhor é Deus forte, justo, poderoso, soberano e fiel, adorado para sempre na terra. Samuel, e como foi a sua conversão a Jesus? Eu me lembro que nesse dia, eu estava na rua durante todo o dia me drogando. Eu cheguei em casa, volta de 2 horas da manhã, muito drogado. E eu ia para o centro de recuperação no dia seguinte, né? Meu irmão tinha arrumado para mim. E minha esposa estava muito feliz que eu ia me cuidar. E quando eu cheguei em casa, minha esposa já estava com tudo arrumado. E quando eu olhei para aquelas roupas, para aquelas bolsas arrumadas, entrou no meu coração uma coisa, sabe, muito ruim. Eu achei que aquilo ali já estava sendo algo que ela queria fazer há muito tempo, que eu saísse de casa, sabe, que ela estava muito feliz. E aquilo me incomodou. E eu falei, olha, não vou mais sair, eu não vou ficar em casa, não vou mais para centro de recuperação nenhum. E naquele momento veio algo sobre ela que eu não entendi, sabe? Ela começou a passar mal, ela começou a sua língua enrolar, sabe? Seus olhos ficaram esbugalhados para fora, ela estava tendo um princípio de infarto, né? Porque ela tinha problema de coração. A mãe dela faleceu com 36 anos de idade e ela tinha também o mesmo problema que a mãe dela. E ela estava muito mal e dizendo que ia morrer. Naquele momento eu lembrei que existia um Deus, sabe? Um Deus de Israel. E eu falei, Senhor, que ela não venha morrer, que ela venha viver, Senhor. E entrou um desejo muito forte de eu orar por ela. Eu botei a mão na cabeça dela e falei, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, Senhor. Que não seja a minha mão, mas que seja a sua. Enfermidade, da onde você veio, você vai voltar para lá agora em nome de Jesus, sai! Naquele momento ela voltou assim e falou, Samuel, estou boa, Senhor, saiu, sabe, Samuel, estou bem, estou melhor. E sorriu para mim. Quando ela sorriu para mim, sabe, meu coração se encheu de alegria e ali nos abraçamos em cima daquela cama e eu comecei a chorar. Desceu do céu, sabe, um renovo, uma unção, uma glória, que naquele momento eu comecei a falar em mistério, comecei a glorificar a Deus, abraçado com ela. Meus filhos dormiam no quarto do lado, vieram todos para nossa cama, e ali foi um pentecoste ali, uma coisa tremenda. Ficamos 40 minutos adorando a Deus, glorificando. Quando acabou, aleluia, aquele renovo, eu estava liberto e ela estava curada do problema de coração. O nosso Deus é tremendo. E meus filhos
estavam todos com a gente ali. Foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer, porque o Senhor me presenteou naquela noite com a minha libertação e com a cura da minha esposa. O Senhor é Deus forte, justo, poderoso, soberano e fiel, adorado para sempre na terra e no céu. O Pai jamais me abandonou, mesmo sendo... E Samuel, me conta aí, como foi a sua relação com a música e como surgiu o seu primeiro CD? Eu queria muito agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida, porque até mesmo eu, sabe, que não tinha mais jeito, as pessoas falavam que era o meu fim, e Jesus mudou a minha história. Eu queria agradecer Ele. Eu pedi a Ele: o que fazer, Senhor, para te agradecer? Eu lembrei que de todos os dias o Senhor é adorado dia e noite pelos anjos. E o único ministério que não vai terminar é o louvor. E eu me apaixonei, sabe? Porque o Senhor me revelou algo quando eu estava dormindo, que eu cantava numa igreja e eu conseguia ver do lado de fora. E a música que saía da minha boca ia como frações de notas. E eu alcançava aquelas vidas que estavam lá fora. E elas todas vinham, né, por causa da música que eu estava cantando, e entrava pela porta da igreja e aceitavam a Jesus. E esse sonho que eu tive, sabe, eu entendi que o mistério de Deus comigo seria na música. A maneira que eu pudesse agradecer a Ele seria cantando, adorando o seu nome, bendizendo o seu nome, e que através da música almas fossem salvas, assim como um dia eu fui. E eu comecei a cantar, né? Comecei a cantar, e o primeiro CD, Jesus Deu Jeito em Mim. E todas as minhas músicas praticamente tem esse lado evangelístico, né? De falar para as pessoas o que Jesus pode fazer por elas. Né? A luz brilhou, o Senhor me deu na Central do Brasil, né? Foi aí que uma luz brilhou. Quando eu estava totalmente destruído, a luz de Jesus brilhou na minha vida, mudando a minha história. Então, Deus, Ele faz assim, né? Através da música, Ele salva e liberta também muitas vidas. Porque no momento certo, a música certa faz a diferença.